Olá, queridos lindos alunos. Estamos começando mais uma aulinha de geometria. Meu nome é Thaís Martins, sou a professora de vocês, como vocês já sabem. E nós vamos começar hoje, continuando o nosso assunto que nós estávamos vendo, né? Sobre os sólidos geométricos, tá? Vou abrir aqui no livro o conteúdo que fala sobre isso. E nós vamos estar vendo na aula de hoje, assim que carregar. Só um minutito. Olha, abriu. Então, vamos lá. Na aula passada, gente, nós estudamos sobre os poliedros, né? E nós vimos que eu tenho aqueles corpos que eles são sólidos, que a característica que eles têm é porque eles não são figuras que ficam só no plano, né? Que se restringem só ao plano, mas eles têm uma dimensão a mais. Então, quando você olha para essa figura, você não vê só a altura, largura, comprimento, você enxerga ainda uma profundidade, né? Então, essas figuras que lhe dão uma ideia de profundidade, elas são classificadas como sólidos geométricos, porque, na verdade, eles têm 3 dimensões. E uma outra característica que nós vimos, gente, é que esses sólidos geométricos, eles também não são figuras ocas. Então, eles não são, por exemplo, como uma caixa de sapato, né? Que você pega e por dentro ela é vazia, né? Então, são figuras que têm uma dimensão a mais, que a característica delas é que, além da altura e do comprimento e da profundidade, eles são feitos de um material maciço. Então, essas são as características deles que nós vimos na aula passada, certo? E outra coisa que nós vimos é que os sólidos geométricos, eles podem ser de 2 tipos, né? Eles podem ser corpos redondos, né? Ou eles podem ter as suas superfícies achatadas. E a característica para esses que têm e o nome que recebem esses corpos que têm as superfícies achatadas são poliedros. Esse foi um resumo, mais ou menos, daquilo que nós vimos na aula passada, e nós vamos estar dando uma pinceladinha a mais hoje. Então, eu quero começar essa aula um pouquinho mais falando sobre o nome que um vídeo para vocês sobre esses sólidos aí, e a gente vê um pouquinho mais sobre essas características deles, tá bom? Então, eu vou apresentar agora aqui para vocês. Tá? Vou desligar aqui a câmera e os... Os sólidos geométricos. Vocês sabem quais são os tipos de sólidos geométricos que tem? Preste atenção que nós vamos contar para vocês. Adivinha o que é isso? Sim, é uma esfera. As esferas são como esta bola de tênis. Ou como esta bola de boliche. E aqui temos um cubo. Ele tem 6 caras quadradas idênticas. Os dados são cubos. E esta caixa também é um cubo. Esta figura é um cilindro. As suas 2 bases são planos circulares iguais. O cilindro é como esta lata. Ou como esta vela. Aqui temos um prisma. As bases deles são iguais. Existem muitos tipos de prisma. Esta caixa de leite é um prisma. Como vocês podem ver, as bases são 2 quadrados iguais. Este prisma tem 2 triângulos como base. É como uma rampa. Uau, que rápido! Esta é muito fácil. Com certeza vocês já conhecem. É uma pirâmide.
A base é um polígono e os lados são triângulos que se encontram na ponta, que também se chama vértice. Sim, como as pirâmides do Egito. Ou como a oca deste índio. Por último, vou ensinar para vocês o cone. Tem uma base circular e um vértice. O cone é como este chapéu de aniversário. Ou como esta casquinha de sorvete. Ups! Muito bem! Vamos revisar os sólidos geométricos? Esfera. Cubo. Cilindro. Prisma. Pirâmide. Cone. Vocês já conhecem os sólidos geométricos? Muito bem! Pronto, gente. Então, assim, o que nós vimos sobre os sólidos geométricos, né? Como a gente estava falando, essa colocação desse vídeo, né? Tem alguns sólidos geométricos que eles recebem nomes especiais porque eles têm características diferenciadas. Então, nós vamos na aula de hoje aprender, né, sobre isso. Uma característica que eles têm, como nós vimos, é que eles têm essas três dimensões, né? Eles não têm as suas faces, eles não são feitos de materiais que são ocos, sim um material maciço, e que eles podem ter as suas faces achatadas como arredondadas, como vocês viram, né? A esfera, por exemplo, ele tem a superfície arredondada, né? Já um prisma, uma pirâmide, a característica que ele tem são mais essas faces achatadas. E aí nós vimos que nessa separação, dentro dessa separação, nós temos os poliedros, que são aqueles cujas todas as superfícies elas vão ser achatadas, elas vão ser planas, e eu tenho aqueles que são corpos redondos, que se você observa a superfície de uma figura como essa, existe uma região que é mais arredondada, né? Tem um formato nem sempre circular, mas tem um formato mais arredondado. Então, são essas características que eu tenho, que diferenciam um poliedro de um sólido geométrico. E daí eu tinha passado para vocês, inclusive nós fizemos a correção, era dessa página do livro de vocês, que nós fizemos na aula passada a correção de algumas dessas questões e tudo mais, né? Inclusive, concluímos ela e ficou aí para a galera de casa de classe concluir. Então, outra coisa que nós vimos é que nós podemos planificar os sólidos. O que significa planificar? É colocar no plano. E aí nós vimos o exemplo de situações quando você, por exemplo, compra um jogo, né? Vou comprar aqui um jogo e o seu jogo é daqueles de tabuleiro feito de papel. Então, ele pede que você monte um dado, né? Ou ele pede que você monte outras coisas. Por quê? Porque uma característica que ele tem é que... por quê? Qual a característica dele? A característica é que aqueles sólidos ali, eles podem ser colocados no plano. E aquela figura, quando ela é representada no plano, nós chamamos ela de planificação. Então, eu tenho, por exemplo, a representação de um cubo no plano, que tem o mesmo formato quando você fecha a figura, né? Quais são os elementos dos poliedros que nós vimos, né? Características, eles têm faces, tá? E o que diferencia para a pirâmide e o prisma, né? Essas faces, elas podem ser chamadas também de bases, tá? O que eu vou olhar, Thaís? Eu vou olhar o formato dessa base, ok? Essa base vai ser o que vai dar apoio, o que vai dar sustentação e tudo mais. Um segmento, em cada região, há uma superfície desse poliedro chamada de face, né? O segmento que junta essas duas faces, né, essa linhazinha, nós chamamos de arestas, e nós temos também o vértice, que é esses pontos. Então, por exemplo, essa figura, eles têm quanto, essa figura aqui,
Quantas faces ela tem? Se você observar, uma face, essa, duas a de cima, três aqui, quatro a de baixo, cinco a da frente e seis a de trás. Então, essa figura aqui, ela tem 6 faces. Quantas arestas ele vai ter, né? As arestas, pessoal, é essa junção aqui, ó, entre as faces. E essas junções nós chamamos de arestas. Então, no caso, essa figura aqui, ela tem 12 arestas. E um outro elemento que nós temos no nosso poliedro são os vértices, que são esses pontos de junção entre as arestas, tá? Então, no caso, o cubo, ele tem 8 vértices. E aí, na aula passada, nós fizemos ainda a correção dessa atividade, né, que pedia para vocês colocarem, descobrirem qual eram as planificações, né, na primeira questão, e dizer, né, o número de faces, número de vértices, número de arestas. Algumas pessoas estiveram fazendo aí e me enviando. E hoje, pessoal, nós vamos falar, como deu para perceber pelo vídeo, um pouco mais, sobre os sólidos que recebem nomes especiais, né, os poliedros que recebem nomes especiais. Então, por exemplo, os poliedros que são chamados, tem alguns poliedros que eles são chamados de prisma, né, e tem outros que são chamados de pirâmide. O que diferencia? Observa só. Os prismas, qual é a característica dele? Que todos os seus lados são quadriláteros, tá? Toda a face do prisma tem formato de quadrilátero. Então, por exemplo, seja ele um paralelepípedo, seja ele um cubo, você observa que os seus lados, são sempre quadriláteros, sempre tem 4 lados, tá? Então, dessa forma, os prismas, eles vão ter 2 bases, certo? Quem vão ser as 2 bases? Aqueles que não são os quadriláteros. Deu para diferenciar? Olha só. Então, todos os formatos são como se fossem, não vou dizer quadrados, porque não são quadrados, às vezes são retangulares, né? Mas são quadriláteros, todas as suas faces são quadriláteros. Como é que eles recebem nomes especiais? De acordo com o formato da base. Então, esse, tem uma base que tem um formato de hexágono, esse tem uma base que tem um formato de triângulo, esse tem uma base de formato de pentágono, e daí ele recebe o nome de prisma, de base, aí você diz qual é o formato da base. Hexagonal, triangular, pentagonal, né? Por aí vai. Thaís, e o paralelepípedo e o cubo? Eles são prismas de base quadrada. Só que, como eles são mais comuns, nós conseguimos diferenciar. Por exemplo, o paralelepípedo, uma característica que ele tem é que a base dele tem, apesar de ter formato de quadrado e tudo mais, mas ele tem esse jeitinho mais achatado, né? Enquanto o cubo, ele tem um formato de quadrado, em todos os lados, todas as suas faces são iguais, então ele recebe esse nome especial de cubo. Para não precisar dizer prisma de base quadrangular, prisma de base quadrada, porque mais é a mesma coisa, beleza? Então, prisma recebe o seu nome lá, e se você observar, todas as suas laterais, né, todas as suas faces, elas são quadrangulares, vamos dizer assim, tá? São quadriláteros. Agora vamos para as pirâmides, gente. As pirâmides, ela tem uma característica. Além de se unir num único ponto, todas as suas faces têm formato triangular. Então, observa só, cada uma dessas 3 pirâmides, todas as suas faces têm formato de triângulos. E aí, a base é o que vai diferenciar o nome delas, entendeu? Enquanto o prisma tem 2 bases, as pirâmides, elas só têm uma base, tá? E aí, tem as suas faces triangulares. Então, aqui nós temos exemplo, né? Prisma de base quadrada, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, e por aí vai. Tem outros, né? Eu tenho outros poliedros que nem são prismas, nem pirâmides. São somente poliedros comuns. Agora você tem aqui, outros que recebem um nome especial, né? O cilindro, por exemplo, que é um corpo redondo, o cone, que também é um corpo redondo, e a esfera, que também é um corpo redondo.
Olha só as características deles, que vocês vão estar vendo aí, ó, né? Muito legal. Então, nessa primeira questão, deixa eu colocar aqui para vocês em que página nós estamos. Nós estamos na página 103 e 104, né? É aquele que eu tinha pedido para vocês, que eu vou estar corrigindo na próxima aula. Essa primeira questão pedia para vocês diferenciarem, né? Na segunda, para vocês, que sólido geométrico, como você descreveria, né? E tudo mais. E esses daqui, olha só, número de arestas, número de faces, número de bases, vértices, né? E aqui, ó. E aí nós fazemos a correção na próxima aula, tá? E agora, por último, gente, nós vamos ter as figuras geométricas planas. Enquanto os sólidos geométricos, eles não podem estar contidos no plano, as figuras geométricas planas, pelo contrário, elas estão contidas no plano. Elas são somente a superfície, aquela superfície ali que eu consigo identificar. Quais são as figuras geométricas planas? Todas aquelas que eu já conheço, né? Retângulo, triângulo, círculo, né? Hexágono e por aí vai. Olha só o que diferencia, ó. Enquanto as figuras geométricas não planas, elas têm essa dimensão de profundidade, as figuras geométricas planas, elas estão contidas no plano. Então, essa é a característica que nós temos para figuras geométricas planas. Então, como atividade, eu vou, inclusive, deixar esta página para vocês, que é a página 100 e... Deixa eu ver aqui, que é diferente, né? Que é a página 106. E com isso, nós concluímos a nossa aula sobre os sólidos geométricos e voltamos semana que vem para fazer uma revisão maravilhosa presencial com aqueles que estão presencial e online com aqueles que estão online. Então, um beijo, um cheiro para vocês. Aproveitem, estudem, né? E até a próxima semana, que nós nos veremos aqui em sala. Tchau, gente. Tchau, meus chuchus. Até mais.